O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Muito bom dia. Que mandamento perfeito para a gente começar o dia, né? Foi isso que eu falei antes, estou repetindo aqui porque antes estava sem áudio, mas é um mandamento, olha só. E hoje a gente vai falar de um tema que vai falar ao seu coração, tenho certeza que vai falar ao seu coração. Então fica aqui que nós temos uma convidada muito especial e o nosso tema de hoje é autismo. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que eu acho que você já conhece, porque ela fala sobre esse tema que é importantíssimo e toca os nossos corações, eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, agora ao pessoal de casa que está nos escutando, nos assistindo. Você então que já está aqui no chat falando, já começou participando, já começou falando assim, sim, estou aqui e tal. Queria mandar um abraço especial para o Diogo, para o Celso, para a Ruth, para a Liliane Lago, para a Rose, que possa ser uma manhã agradável, como se a gente estivesse aí na sua casa conversando, porque esse é o intuito do nosso programa, como se a gente estivesse trocando uma ideia aqui, nós da nossa casa aqui, né, da nossa sala, e você da sua casa ou do seu trabalho, independente de onde você esteja, que você comente, faça a sua pergunta e participe. Para a gente começar essa conversa, a nossa enquete do dia é: você sabe o que é autismo? É isso mesmo. Você sabe mesmo? Você conhece? Você tem experiência? Você já estudou sobre isso? Você já conviveu? É essa conversa que a gente quer ter no dia de hoje e aprender muito e ser edificado. Olha, eu vou te falar que a nossa convidada de hoje, eu já tive o privilégio de conversar com ela antes na Rádio Pinheiros e eu fiquei encantada com a riqueza desse assunto, com o que ele tem a nos ensinar, a nos preparar e a nos tornar mais cristãos. E hoje a gente convidou ela de novo aqui no Manhã IPP para falar sobre o autismo. A Ana Paula Albuquerque, ela trabalha na área de beleza, é mãe do Luiz Felipe, autista de 11 anos e uma das coordenadoras do GPanda, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Eu quero dar bom dia para a Ana. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Lídia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre o autismo. Bom dia para todos, bom dia para o Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, Para mim é sempre um prazer falar sobre o autismo, a importância de tudo isso, a forma com que a gente tem que lidar, eu acho que é ganho para todos nós. É verdade. E para começar, Ana, eu sei que tem muitas perguntas que vão surgindo, a gente já estava aqui nos bastidores já conversando, e dá vontade de não parar. Mas para começar, assim, para quem não sabe o que é o autismo, porque muitas pessoas confundem, O que é o autismo? Explica para a gente o que é o autismo. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento neurológico. Então, ele afeta principalmente a forma de relacionamento do autista com o outro. Então, ele tem essa dificuldade no relacionamento. Existem outros fatores, então ele tem dificuldades sensoriais, o que dificulta também o relacionamento. Às vezes ele tem dificuldades motoras, porque existem outras comorbidades atreladas ao autismo. Então, dificilmente o autismo vem sozinho, Ele sempre vem com algo a mais. Então, nós temos autistas que têm epilepsia, autistas que têm esquizofrenia. Então, tudo isso vai gerando um comportamento diferenciado. E a gente tem vários níveis do autismo. Então, a gente tem desde aquele autista leve, que consegue ter uma vida completamente normal, Ele trabalha, ele casa, ele tem filhos. Muitos têm o diagnóstico só na fase adulta, porque a vida dele ele consegue conduzir de uma forma normal. E aqueles que são mais comprometidos, que são não verbais, que têm uma dificuldade muito grande de interação, uma dificuldade muito grande de relacionamento, de mudanças de rotina. Então, assim, por isso que se chama espectro autista, porque são vários níveis, e nenhum autista é igual ao outro. Ah, é? Então, você não vai pegar um autista, por exemplo, o que serve para um, dificilmente vai servir para o outro. Então, a terapia que você usa para um, você tem que adaptar para aquele outro. Nossa. Então, por isso é uma síndrome um pouco difícil de ser tratada, de ser entendida pelas pessoas, porque você cria um rótulo. Então, por exemplo, o autista não olha nos olhos. O autista não tem interação social. O autista não gosta de toque. Não são todos os autistas assim. Então, por exemplo, o Luiz, meu filho, que é autista e tem 11 anos. Nas pessoas com quem ele tem relacionamento, ele olha nos olhos, ele olha fundo nos olhos, Ele gosta de abraço, ele gosta de aperto, ele gosta de contato, ele não gosta de ficar sozinho.
que é uma característica, às vezes, dos autistas, eles acabam, não é que eles gostam de ficar sozinhos, mas eles se isolam, porque muitas vezes eles não conseguem lidar com aquele ambiente, eles não conseguem chegar até aquela pessoa, então eles acabam se isolando. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. E você falou que ele gosta de estar junto. E tem outras pessoas que não têm essa mesma vontade, né? Manifestam de formas diferentes, né? Sim, sim. Tem autistas que eles têm realmente uma dificuldade muito maior dessa comunicação social, esse relacionamento, então eles acabam realmente se isolando. Dá para você, através de terapias, através de muita paciência, muito amor, muito cuidado, ir moldando isso, né? E trazendo esse autista mais para próximo de você. Tentar não deixá-lo, respeitar, sim, o espaço dele, mas tentar ao máximo não deixá-lo tanto tempo sozinho. Uhum. Então, isso vai fazer com que ele também busque a sua presença. Então, o Luiz, a gente sempre foi muito grudado. Então, hoje, por exemplo, a gente, às vezes, quer um momento... Vamos supor, eu vou para a cozinha cozinhar. Mas aí ele quer que eu fique perto dele. Então, ou ele vem para a cozinha para ficar perto de mim, ou ele fica puxando, ou eu, ou o irmão, ou o pai, para ficar na sala junto com ele, porque ele não gosta de ficar sozinho. Então, tem como você ir moldando essa situação, através das terapias, através de muita paciência, através de muito amor, compreensão do seu filho, das necessidades dele. Então, às vezes, entender naquele momento que ele está sozinho, que ele está se isolando. Por que ele está se isolando? Né? Existe alguma coisa naquele ambiente que faz com que ele esteja se sentindo desconfortável? Né? Existe ali alguma coisa que esteja atrapalhando o sensorial dele, né? Esteja modificando isso. Então, quando você consegue determinar essas coisas ao entorno dele, você consegue ir modificando para que ele consiga ir se adaptando, consiga ir se chegando às pessoas. Eu lembro que você falou alguma coisa, não lembro se era de música ou se era a porta do carro, tinha uma história... Na verdade, é o som do... Quando você liga o carro. Ah, isso. O Luiz, é um som imperceptível para nós. A gente não consegue determinar. Olha que interessante isso. Então, quando você liga, se ele estiver dentro do carro, ele não percebe esse som com tanta intensidade, então ele não chora. Ele não entra em parafuso, né? Se ele estiver do lado de fora e os carros começam a ligar, ele entra em crise, literalmente. E você vê, se é alguém que não conhece, não vai nunca imaginar o que tem que conhecer, né? Que interessante isso. E você tem que ir avaliando e analisando, né? Então, você tem um filho autista, seu filho entrou em crise, o que antecedeu esta crise? Então, você consegue fazer isso, perceber o ambiente, o entorno daquilo, para ver o que está provocando aquela crise. E você começar a evitar. Então, por exemplo... Qual foi a nossa solução nos cultos, quando a gente vem para o culto de domingo? Pedir para que o nosso carro ficasse próximo das saídas da sala dele, né, da onde ele faz o culto, tudo, porque a gente já entra direto com ele dentro do carro, e se demora para sair de dentro da igreja, ok, porque ele está ali dentro do carro, ele fica de boa. Então, você tem que avaliar o entorno de tudo para tentar entender o que está acontecendo para conduzir aquela situação e evitar ao máximo que eles entrem em crise. E você falou em cultos, a gente já vai entrar nessa parte, mas, Pedro, pode perguntar, que eu sei que você também tem perguntas para a Ana. Não, eu queria saber, Ana, porque, como você disse, é um aspecto, né? Cada um reage de uma forma tal, mas tem alguns sinais que são mais evidentes e costumam ser repetitivos, eu digo porque, às vezes, tem muitas mães que não sabem que o filho é autista e o filho precisa de cuidados melhores, mais paciência, tal. Tem alguns sinais que são mais recorrentes? Normalmente, na infância, assim, eles têm uma dificuldade de interação maior, eles têm dificuldade no olhar, né? Então, às vezes não com a mãe, porque a mãe, como é uma figura muito próxima, eles acabam tendo essa relação com a mãe, mas você consegue perceber isso com outras pessoas. Então, a outra pessoa está falando com o seu filho, ele sai andando, ele desvia o olhar. Ou você chama o seu filho, né? Você fala, Lu, ele não responde. Então, se isso é constante, é um sinal de que algo errado está ali. O atraso na fala, ou então aquela criança se desenvolveu super bem até um ano e pouco, e de repente ela teve uma regressão. Ela parou de falar, ela parou de olhar nos olhos, ela parou de se comunicar.
Uma outra questão é quando ela usa os brinquedos de forma diferente, brinquedos e objetos. Né? Então, vamos supor, ela pega um carrinho, ao invés dela brincar com o carrinho assim, ela começa a rodar a roda do carrinho. Né? Ela pega qualquer coisa que tenha rodas e, ao invés dela usar aquilo para o que é o efeito, ela começa a girar aquela roda. Então, são sinais de que ali pode ser que tenha alguma coisa. Então, mas o mais específico é o atraso na fala e a não interação no olhar. E tem pais que acabam descobrindo e percebendo isso muito tempo depois? Tem, assim, principalmente os que são leves, às vezes você demora para ter essa percepção, né? Principalmente, por exemplo, as meninas. Existe um diagnóstico mais difícil nas meninas porque a mulher ela tem a tendência de imitar o outro. Então, a menina ela começa a ver determinada situação numa outra criança, ela começa a imitar aquela criança, mesmo a menina autista. Então, tem pais que às vezes não conseguem perceber isso, né? Essa diferença. Normalmente, as escolas, quando essa criança ela entra para a escola, os professores notam que ali há algo diferente, então pedem para investigar. E tem os pais que se negam a enxergar que o filho tem alguma deficiência, isso é muito comum. Ana, e falando nas causas, de onde vem, quais são as causas do autismo? Hoje, já se sabe que de 97% a 99% é genético. E 81% é hereditário. Então, tirou-se aquele mito de que o autismo vinha da mãe, né? Que é a mãe geladeira, a mãe que não dava amor para a criança quando a criança nascia, então a criança se tornava autista. A gente teve isso alguns anos atrás. Que horror. Qual é a porcentagem? Pode repetir? De 97% a 99% é genético. Genético. Isso, que aí pode ser hereditário, pode ser ambiental, então mudanças no ambiente, poluição, medicação, uma série de fatores que ainda está muito em estudo. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que 960, se eu não me engano, genes causam o autismo. Então, são muitos genes. Muitos. Né? Então, é difícil de você... Por isso que não existe nenhum exame específico que você consiga determinar que aquela pessoa é autista. O diagnóstico ele é comportamental, é através da análise. Então, você vai excluindo outras coisas, vai observando aquela criança e aí você consegue dar o diagnóstico. Nossa, que interessante. E, Pedro, pode perguntar. Eu queria falar que o pessoal aqui do chat está participando bastante. E é bem legal falar para vocês também fazerem as suas perguntas, né? É verdade. As suas considerações. E tem muita gente falando sobre... eu achei muito legal aqui, ó. A Rose falou que tem aprendido muito na igreja por conta do trabalho com principalmente as crianças com autismo aqui, ó. Acho que a Ruth também falou. E qual, então, que é o trabalho que o GEPANDA trata diretamente, né, dentro da igreja? Você já acabou de falar que o Luiz também sai do culto e tal. Qual que deve ser o papel e como é que deve ser o trabalho da igreja, então, com essas, não só crianças, né, jovens e adultos? Eu acho que o papel da igreja é acolher, né, essas famílias, principalmente neste primeiro momento, as famílias. Né, quando a gente fala de crianças, essas famílias, essas mães, esses pais, eles precisam ser acolhidos. Eles já estão largados, porque assim, quando você recebe um diagnóstico de uma criança com alguma deficiência, você já tem um isolamento social, né? As pessoas se afastam de você, os seus amigos se afastam, em muitos casos as famílias se afastam. Então, você começa a se sentir abandonado, isolado. E aí você vê que a própria igreja também não te acolhe, não te afasta, e você fala, nossa, nem Deus né, quer estar perto de mim e do meu filho. Então, eu acho que o principal é a igreja acolher, a igreja abrir as portas para essas famílias entrarem. E incluir esse autista dentro das possibilidades do autista. Né? E, não, assim... A igreja ela não tem que se preparar, ela não tem que começar, primeiro eu preciso me preparar. Não, você tem que abrir as suas portas. Você só vai conseguir se preparar quando esse autista chegar. Porque você tem que conhecer, né, o autista. E aí vai entrar um novo autista. Né? Então, vamos supor, cheguei aqui com o Luiz, as pessoas já se acostumaram com o Luiz, já dominam o Luiz, aí chega um novo autista completamente diferente. Você vai ter que se readaptar àquele autista, àquela nova realidade. Então, eu acho que é muito amor, muita paciência e entender que a palavra de Deus ela é para todos.
todos, sem exceção, né? Jesus ele não falou que, ide levar o evangelho só para aquela família, não, ide levar o evangelho a toda criatura. Então, eu acho que a gente precisa entender isso e a igreja precisa abrir as portas e acolher essas famílias. E o trabalho do GEPANDA é justamente esse, né, de acolher, de entender as necessidades dessa família, e principalmente porque o que a gente percebe? Que essas mães e esses pais, eles querem conversar, eles querem trocar experiências, eles querem colocar para fora o que eles sentem. E muitas vezes você tem alguns pensamentos que você fica, tipo, nossa, como que eu posso pensar isso, né? Como que eu posso pensar, por exemplo, que eu não queria que meu filho fosse autista? Né? Como que eu posso pensar que hoje eu vou deixar ele dormindo até mais tarde, que é para ver se eu descanso? Mas são pensamentos normais, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos os nossos limites. Então, quando você tem pessoas que vivem essa mesma realidade, você começa a trocar essas experiências com ela, isso ajuda muito essas famílias. A gente abriu agora, dentro do GEPANDA, a gente tem grupos do WhatsApp. Então, antes a gente tinha um grupo único, né, e um grupo da organização para quando a gente tem as palestras. E agora a gente abriu um grupo no WhatsApp para pais, onde só tem pais, o das mães, um geral onde a gente passa as informações do GEPANDA e da EPP, e um para igrejas, porque a gente tem muitas igrejas nos procurando para saber como que elas fazem isso, né, dentro do templo, dentro da igreja, dentro da escola bíblica, como que elas podem fazer isso. Então, a gente abriu mais canais dentro do GEPANDA para que a gente possa acolher especificamente dentro da necessidade de cada um. É muito bonito de ver. O GEPANDA, para quem não sabe, é Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Autistas, o AUT de autistas, né? Uhum. E é muito bonito ver, Ana, esse trabalho que é feito pela igreja. Eu gostaria que você contasse também, não sei se esse é um testemunho que a gente vai pedir mais para frente, mas como que foi quando você chegou aqui na igreja e também alguma experiência que você teve em outras igrejas que te marcaram? A gente foi muito, assim, quando a gente veio para cá, a gente já veio com o pé atrás, né? Porque a gente já tinha ido em outras igrejas que não receberam muito bem o Luiz. Eu tenho a minha igreja na qual eu me batizei, que o Luiz ele era muito bem recebido lá, só que ela é longe, né? Então não dava para a gente ficar indo sempre. E eles não têm culto de manhã, eles só têm culto à noite. O culto acabava muito tarde, então para o Luiz era muito estressante. Então, a gente começou a procurar igrejas que tivessem culto de manhã, ou que o culto terminasse um pouco mais cedo, mas principalmente que tivessem cultos de manhã, porque para ele é melhor de manhã. E a gente não achava, né? Então, assim, a gente já foi convidado a sair com o Luiz do culto, porque ele estava atrapalhando. Numa outra igreja, que eu já até relatei para você, a gente ficou lá no fundo, era uma igreja imensa, né? Uma igreja imensa, a gente ficou no fundo, que tem uma área aberta, com algumas mesas. Porque eu falei, ali ele fica andando de um lado para o outro e não atrapalha. 3 pessoas vieram pedir para que a gente tirasse ele dali. Só que aquele dia eu estava sedenta da palavra. E o pessoal da escola bíblica dominical não queria ficar com ele. E ele tinha 3 anos. Meu Deus. Né? Então, assim, era fácil de lidar com ele naquela fase. Então, quando a gente chegou aqui, a gente chegou bem... Eu lembro que a gente sentou lá em cima no auditório, e ficou bem lá no cantinho, escondido, né? Porque aí se ele começasse a fazer barulho, alguma coisa, a gente conseguia controlar ele de uma forma mais... E ele fez barulho. Ele bateu palma, ele gritou. E as pessoas não olharam para a gente, né? Não lançaram para a gente aquele olhar discriminatório, né? Tipo assim, o seu filho está atrapalhando. Então, já nesse primeiro culto fez a diferença. Uau. Então, no segundo culto, a gente teve famílias que vieram conversar com a gente, que vieram falar da escola bíblica, mas eu ainda estava, vamos dizer assim, travada, né, com relação a isso. Então, a gente levou 6 meses, mais ou menos, para liberar o Lu para ir para a escola bíblica. Até que a Loide veio conversar com a gente, falou que a gente teria, o Luiz teria uma tutora para ficar, explicou como que era a escola bíblica, o culto das crianças.
Aí eu conversei com a Cidinha e com a Adna, que são as tutoras oficiais do Luiz, né? Ele tem outras, mas elas são as oficiais. E aí eu comecei a passar como que era o Luiz, né? Como que você pode trabalhar com o Luiz, até onde você pode ir, até onde você não pode. E isso fez toda a diferença na nossa vida. E a gente percebe que faz diferença na vida dele. Então, ele gosta de vir para a igreja. A gente veio domingo retrasado, se eu não me engano, com ele no culto das 4h. Ele entrou sorrindo para a igreja. Nossa. E aí ele ficou no templo com a gente, né? Porque por conta da pandemia do isolamento não está tendo a escola bíblica presencial. E ele ficou extremamente tranquilo, a gente ficou lá em cima, quietinho, para ele não atrapalhar. Mas ele ficou tão tranquilo, tão no ambiente dele, que assim, você via que aquilo faz a diferença na vida dele. Né? Então, para a gente é extremamente importante, esse acolhimento foi importante. A gente sabe que as coisas elas não acontecem assim naturalmente, você precisa fazer um trabalho. Então, a igreja se dispôs a fazer esse trabalho com o Luiz, a conhecer o Luiz, a entender as necessidades dele, e até hoje a gente vai trabalhando, a gente vai adaptando. Então, com o tempo, o Luiz precisa de uma cadeira para que ele fique um pouco mais sentado, uma cadeira diferenciada. Conseguir uma cadeira para ele. Vamos fazer um material diferente para o Luiz, para ele entender o que está sendo colocado na escola bíblica. Foi feito esse material para ele. A gente vai fazer a cantata, a gente quer que o Luiz participe. Falei, gente, mas o Luiz não fala, né? O Luiz é não verbal, como que ele vai participar? Não, Ana Paula, não se preocupa, mas a gente quer que ele participe. Ai, gente. Então, fez toda a diferença. E se você olha as fotos ou os vídeos do Luiz participando da cantata, tem uma foto que meu marido tirou no fim da cantata, em que ele olha para mim assim, com o olho brilhando, tipo, me agradecendo, né, de ter estado ali. Então, faz toda a diferença. Eu acho que a gente tem que sim, insistir. Mas ele entende, né? A questão é essa. Ele entende o que está sendo falado. Entende, gente. Ele entende absolutamente tudo do que a gente fala para ele. Então, eu acho que sim, a gente tem que fazer, e o trabalho de GEPANDA é esse, eu acho que o trabalho das igrejas tem que ser esse, de você realmente acolher. Nossa, fenomenal. Pode perguntar. Eu acho que um dos grandes legados que ficam são para as crianças, né? Porque a gente percebe que às vezes chega em algumas igrejas, ou adultos também acabam com algum barulho, olhando, se incomodando. Mas se você vê o culto das crianças, assim, é muito lindo, porque elas todos estão ali total no culto, assim, independentemente, já começam uma entrega total, a ter um carinho especial, já vai crescendo já com essa consciência, né, e sabendo lidar com diferentes que temos aqui na igreja, diferentes níveis, né. Então, eu acho muito legal, eu acho muito lindo também ver as crianças crescendo e com a normalidade que deve ser, né. Sim, eu percebo, por exemplo, a gente chega com o Luiz, ele tem dificuldade de subir a escada. E a gente põe ele e vai falando, Lu, você consegue, você consegue. E aí começa a subir os outros alunos. Vamos, Lu, você consegue. Vamos lá, sobe aí. Aí ele olha para as crianças, aí ele começa a subir. Então, assim, você vê esse cuidado, esse carinho. É óbvio que no começo essas crianças elas precisam ser informadas que está entrando um amiguinho diferente, né? E o que é essa diferença? O que ele vai fazer de diferente, né? Até para que ela esteja também preparada. Porque senão, por exemplo, ela está lá no meio da aula, o Luiz dá um grito, né, ou bate uma palma mais forte, elas vão acabar olhando para entender o que está acontecendo. Quando você explica, e quando ela vê que aquilo é natural dele, a forma dele se comunicar, pronto, ali ela já não olha mais, ela começa a prestar atenção. Se elas percebem que ele está fazendo algo diferente, aí elas olham para entender se está tudo bem com ele. Então, eu acho que isso é um grande crescimento, né? Não só para o meu filho, que é autista, ou para os outros autistas que estão na igreja, mas para todas as crianças, né? Para todo mundo, porque você cresce com mais amor, com mais respeito, respeitando esse tipo de diferença. É verdade. E, Ana, eu acredito que assim, a gente falar das soluções que estão sendo tomadas, do cuidado que está sendo recebido, a gente está falando das coisas boas, mas tem as dificuldades do dia a dia também, né? Que eu acredito que isso seja talvez um dos grandes motivos que te levou a participar desse ministério, mas eu queria perguntar também quais são os seus motivos, por mais que sejam mais ou menos óbvios, parece um chamado, né? Mas eu queria que você falasse por que você escolheu participar desse ministério do GEPANDA. Eu não sei se eu escolhi ou se o GEPANDA me escolheu. Eu lembro que, logo antes do Lu ter o diagnóstico, eu buscava muito incessantemente esse diagnóstico, né? Porque o Luiz, desde os 4 meses, ele tem uma diferença.
Então, o Luiz, além do autismo, ele tem epilepsia. E a epilepsia tirou dele muita coisa. Então, ele começou a andar com 2 anos, ele tem uma dificuldade motora. Então, desde os 4 meses, a gente busca soluções para a vida dele e buscava um diagnóstico. E nós temos uma cliente que ela é médica, e o Charles, às vezes, o Charles, meu marido, conversava com ela e falava, olha, a Ana Paula está assim, a Ana Paula está assado, não sei o quê. Ela falou assim, fala para a Ana Paula fazer um blog. E chegar na internet e começar a falar o que ela está sentindo. Isso é terapia para ela, não é nem para ajudar outra pessoa, mas é uma terapia para ela. Eu levei um tempo, mas eu comecei a fazer. E eu comecei a colocar aquilo que eu estava passando com ele, aquilo que eu estava sentindo, alguma experiência que eu tinha tido. Nunca o intuito foi passar regras para ninguém. E olha, você tem que alimentar seu filho assim, ou você tem que fazer... Não, é realmente trocar experiências. E ali eu comecei a perceber que, quando eu falava das minhas experiências, eu me acalmava. Uau, né? Demais. E aí eu comecei a perceber que mães começaram a me procurar para essa troca de experiência. E aí, conforme o tempo foi passando, pessoas próximas que tinham amigos que tinham acabado de descobrir o diagnóstico do filho, me ligavam perguntando se podiam passar essas pessoas para conversar comigo, né? Se eu podia levar uma palavra para essa pessoa, se eu podia acolhê-la. E foi assim que começou. E dentro do GPANDA, eu acho que foi da mesma forma. O GPANDA começou com a Cidinha, né? A Cidinha, ela percebeu, através do trabalho que a gente fazia com o Lu, essa necessidade de trazer outras mães para a igreja. Então, ela começou a fazer com a Neide e com a Paula esse trabalho. E aí ela me chamou para ajudar nessa questão, principalmente das mães. E aí eu lembro que, na primeira palestra em que eu participei, que eu sentei... Na verdade, nessa primeira eu nem ia palestrar, eu só ia assistir mesmo. E eu sentei e a Eliana começou a falar, uma das mães começou a chorar. Nossa. Ela começou a chorar e começou a falar da vida dela, de tudo, todo o trauma, tudo que ela estava sentindo, né? E ali eu comecei a trocar experiência com ela, né? Eu comecei a conversar com ela de igual para igual. Então, ali a gente percebeu que eu podia fazer essa ligação com as mães, né? E na primeira palestra desse ano presencial, a gente teve uma cobrança dos pais. Por que o GPANDA era só para mães? Olha! E aí eu falei, não, né? O GPANDA é para todo mundo. O GPANDA é para mãe, é para pai, é para filha, é para avó, é para quem quiser. E aí a gente abriu geral. Então, hoje a gente tem o grupo dos pais, o meu marido que está dentro, eu não estou dentro do grupo dos pais, meu marido que está lá, e ele fala que está sendo uma bênção também. Que eles estão trocando muitas experiências, que eles estão conversando bastante, enfim. Todos nós precisamos colocar os nossos medos para fora, né? E eu acho que o GPANDA ajuda nisso. Com certeza. E como é interessante essa coisa de trocar experiência, né? Em todos os meios, todas as situações que você passa na vida, quando você encontra alguém que passou pela mesma situação, seja no Alcoólicos Anônimos, seja na perda de uma pessoa, de um ente querido, seja em alguma situação delicada, assim, como é gostosa essa troca, né? É interessante o que Deus faz através disso, né? É maravilhoso. E acaba sendo uma terapia, né? Essa troca, ela acaba sendo uma terapia, e você percebe que você não é a única que está naquela situação, e que aquela situação, ok, você vai passar por ela, lá na frente vão ter outras situações e você vai passar também. Então, eu acho que essa troca é primordial. Ana, queria já começar a agradecer por... Passa tão rápido o papo quando o papo é bom, né? Muito. Nossa, eu estou olhando e falei, não, já passou. Não acredito, já passou. Tempão, Meu Deus! Tenho tanta coisa para perguntar, tanta coisa para conversar. Queria até, o pessoal de casa, se quiser, a gente pode até marcar também mais um programa, que tem muita coisa para falar ainda. Mas eu queria que você contasse para a gente qual um testemunho mais marcante durante toda essa caminhada, e também pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que nos acompanham, tanto para aqueles que querem alguém para conversar, desabafar, mas como pessoas que querem aprender para também ajudar e servir, né, nesse ministério. Eu acho que um testemunho... eu posso dar a superação de vida que o meu próprio filho tem, né? O Luiz, ele tem uma série de questões, além do autismo, além da epilepsia, e a gente vê nele uma vontade absurda de viver. Uau. E a gente vê nele a mão de Deus. Então, o Luiz, às vezes, ele tem uns diagnósticos muito complicados, né, para a gente que recebe.
E aí, de repente, você esmorece, você fica triste, você acha que seu mundo acabou ali. E do nada você percebe que Deus põe a mão e o Luiz reage, né? O Luiz supera. Então, diante dos diagnósticos que o Luiz tem, ele não andaria, ele não se movimentaria, ele praticamente vegetaria. Então, a gente percebe que a mão de Deus está ali. A mensagem que eu deixo é realmente você se apegar a Deus. Né? Eu acho que é só Deus que nos fortalece, é só Deus que nos capacita. O seu filho é autista por algum motivo que só Deus sabe, né? E talvez a gente morra sem entender o porquê que aquela criança veio para a gente daquela forma, mas ela veio por um motivo. Eu acho que o Luiz, na minha vida, ele veio para me moldar como pessoa, para me melhorar como pessoa, e, de repente, até para que, neste momento, eu estivesse aqui ajudando outras mães. Então, eu acho que realmente é Deus, a gente entender que Deus nos ama, que Deus está do nosso lado e que Ele sempre sabe o que é melhor para a gente, né? E que Ele, sim, Ele fortalece, Ele capacita, Ele entende os nossos limites, Ele entende as nossas dificuldades, Ele entende até onde a gente consegue ir ou não. E quando a gente chega naquele ponto em que a gente acha que a gente vai cair, né? E que não tem mais solução, Deus levanta anjos, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos ajudar em oração, para estar ali do nosso lado. Então, quando você receber o diagnóstico, você vai perder muitos amigos, você vai perder família, as pessoas vão se afastar, mas Deus vai levantar outras pessoas especiais para te ajudar, para estar do seu lado. E para quem quer trabalhar, gente, é só realmente arregaça a manga e vai. Né? Vai com amor, vai com fé, vai pedindo direção para Deus, converse bastante com essa família, com essa mãe, com esse pai, entenda como é esse autista, e vai, que quando você for, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, e você vai perceber o amor e o trabalhar de Deus nesse trabalho que você vai desenvolver. Nossa, Ana, que mensagem. E eu quero pedir para você falar uma coisinha mais que a gente falou antes de começar no programa, que tem muitas famílias que não conhecem o Gepanda, não sabem que tem, e quantas famílias você comentou que têm filhos autistas e não sabiam disso. E eu queria aproveitar e falar para você que está nos ouvindo, compartilhe esse vídeo, vai que alguém esteja precisando dessa resposta de Deus, né? desse reforço, dessa fortaleza que é Deus na nossa vida através dos canais de comunicação. Compartilha esse material com alguém, né? E fala um pouquinho disso, só para finalizar, das pessoas que não sabem que tem o Gepanda. A gente ainda tem na igreja o desconhecimento com relação ao Gepanda, né? As pessoas não sabem que existe esse grupo, ou às vezes ouviram falar, mas não sabem efetivamente o que é. Então, eu acabei descobrindo, né, nesse último mês, vamos dizer assim, 1 mês e meio, 3 famílias que têm filhos têm filhos autistas, que frequentam a igreja, mas que às vezes não trazem o filho, porque não sabe que tem esse trabalho. Né? Então, ainda tem o conceito das outras igrejas em que você não pode levar o filho, porque o filho vai atrapalhar. Então, realmente, é que a gente possa divulgar mais o Gepanda, para que essas famílias entendam que a gente está aqui para ajudar e que, sim, você pode trazer o seu filho. Sim, não importa se ele é autista severo, se ele é autista leve, a gente vai entender as necessidades dele, vai tentar acolher e incluí-lo da melhor forma possível, e é óbvio, né, com a sua ajuda também, né, porque ninguém entende melhor o seu filho do que você. Então, realmente vir, e a gente está aqui para isso. É verdade, muito bom, Ana, obrigada. É muito bom estar com você, estar conhecendo esse trabalho, estar podendo divulgar esse trabalho, e eu espero que Deus continue usando e nos capacitando a amar o nosso próximo, que nem a gente abriu o programa, né, falando, ameis uns aos outros, né. Obrigada de todo coração, Ana, e que seja o primeiro de muitos, que a gente possa estar, né, juntas nessa caminhada, e juntos todos nós, né. Amém, amém. Eu que agradeço muito. E sigamos em frente, né? E vamos lá, que ainda tem muito trabalho pela frente. É verdade. Um abraço para Ana, também para toda a família dela que está nos acompanhando, o pessoal que está aqui no chat, o Charles também, o Pedro Henrique, o Luiz. Então, que Deus continue abençoando vocês. Amém, amém. Obrigada. É verdade. E dia 29, gente, temos uma palestra, e a Tainá vai falar um pouquinho mais sobre essa palestra para você divulgar. Então, se liga aí na dica da Tainá, no Fique Ligado, e divulga, ajuda a gente a divulgar para essas famílias que precisam saber disso.
Oi, oi! Nós aqui do Fique Ligado já falamos, já divulgamos algumas lives do Gepanda aqui no Manhã IPP. Então, se você teve a oportunidade de participar de alguma delas, ou se você que está nos assistindo tem vontade de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, no dia 26 tem live nova chegando com o tema Autismo e as questões legais. E para falar, a convidada é a doutora Alessandra Pruano Ramos, ela que é advogada e membro aqui da IPP. E a devocional será com a Eliana Boncidai. Então, se você quer assistir, a transmissão será ao vivo, também pelo canal do YouTube Gepanda IPP. E o nosso convite é: participe! Tainá Félix para o Manhã IPP. Olha aí, muito obrigada, Tainá. Vamos divulgar esse evento para que muitas famílias possam ficar preparadas, né, para cuidar com amor dos nossos meninos, das nossas meninas, dos nossos adultos que têm autismo, né? E a nossa dica de leitura de hoje tem a ver com o nosso tema. O livro é Breve Guia para Tratamento do Autismo, da Elizabeth Hollister Sandberg e da Becky Spritz. É um guia extremamente bem pesquisado e acessível sobre os tratamentos disponíveis para crianças com transtorno do espectro do autismo. As autoras não apenas descrevem os tratamentos disponíveis e os seus custos, mas fornecem uma avaliação bem fundamentada do apoio para qualquer intervenção, em particular, desde informações online a relatos de pais e sólidas evidências científicas. Esse livro se tornará um guia definitivo sobre tratamento com todas as famílias de crianças com autismo. Preciosa dica de leitura do Manhã IPP aqui para você nesse tema. Repetindo o nome do livro, Breve Guia para Tratamento do Autismo, da Elizabeth Hollister Sandberg e Becky Spritz. Isso, e a gente torce, né, para cada vez mais a gente converse sobre isso, para cada vez mais a gente fale sobre isso, para que também, quem sabe, no meio acadêmico haja também mais literatura, né, voltada talvez às igrejas, como tratar disso, um curso, não sei. A gente vai conversando aqui, porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente levanta o assunto, mais a gente aprende, mais a gente vai atrás. É verdade. E temos notícias de hoje. Emanuel Souza, um menino de 4 anos no Piauí, teve a vida transformada após um vídeo que ele gravou há cerca de 20 dias. O garotinho pediu bolacha e café para ajudar no sustento da família e ganhou uma casa toda mobiliada de um empresário do Rio de Janeiro. Amanda Paz, que é voluntária da ONG Mundo Colorido, conheceu o menino quando fazia uma ação de entrega de sopas no bairro onde ele mora. Quando viram a situação da criança, elas resolveram gravar um vídeo para publicar nas redes sociais pedindo ajuda para a família dele. O vídeo ele não teve nenhuma visibilidade muito grande logo que ele foi publicado, mas chegou até a pessoa certa. Um homem procurou os voluntários da ONG dizendo que o tio dele, que é empresário do Rio de Janeiro, estava disposto a comprar uma casa para a família. Olha aí, você está vendo as imagens e a hora que ele fala, quer ver? Vamos ver se está com áudio. Não diz. O que meu filho quer? Bolacha com café. Bora mostrar a casinha do meu filho, bora? Bora mostrar a casinha. Casinha do Manuel. O que meu filho quer? Bolacha com café. Olha aí, você viu, o Emanuel foi com a família receber a casinha nova na semana passada e a mãe dele, Maria Nelsa Rego, estava muito emocionada e contou como que desde a publicação do vídeo, pequenas doações começaram a chegar diariamente para a família. Ela disse que não falta mais comida em casa. Como é bom ver o agir de Deus cuidando dos seus, né? Nessa atitude, que essa atitude possa mover os nossos corações, né? Você pode ver aí na tela a casinha nova, a família toda reunida, e que essa atitude possa mover o nosso coração também para ajudar o próximo, né? A fonte dessas informações do vídeo é o site razõesparacreditar.com. E outra notícia muito boa, um supermercado contrata uma mulher que dormia no estacionamento da loja. Lacheda Williams, uma mulher
que enfrentou dependência e abuso de drogas, ficou sem teto por cerca de 1 ano. Durante o dia, ela dirigia para locais diferentes, mas na maioria das noites, ela estacionava fora do supermercado Kroger em Tennessee, nos Estados Unidos. O destino da mulher mudou quando ela conheceu o funcionário da Kroger, Jack Vandal, que supervisionava as contratações da loja, onde Lacheda costumava estacionar. E no final do ano passado, Jack contou a ela sobre uma feira de empregos que estava por vir. E Jack passou por várias horas ajudando Lacheda a preencher o formulário de emprego online e depois de revisar as credenciais, ele a contratou na hora. Lacheda começou a trabalhar na Kroger em dezembro e atualmente ela monitora e auxilia os clientes. Depois de 8 meses no emprego, ela ganhou dinheiro suficiente para se mudar para o seu próprio apartamento de 1 quarto que seus novos colegas de trabalho a ajudaram a montar e mobiliar. Se quiser, você pode ver aí de novo as cenas da Lacheda, e membros da comunidade local e colegas funcionários doaram também móveis, utensílios domésticos para ajudar, sapatos, para ajudar a Lacheda. Que exemplo! Que exemplo esse que pode nos ajudar a ficar mais atento às pessoas que estão à nossa volta, né? Para a gente perceber que a gente pode ajudar o próximo. E vamos orar para que o nosso Senhor nos use nesse sentido, né? A fonte dessas informações é o site virtz.r7.com. É virtz, virtz.r7numeral.com. E notícias boas para nos incentivarem a amar o nosso próximo, né? Hoje o programa está só de amor ao próximo. Se não falar com você hoje, olha, comigo já está falando um monte. Eu não sei mais que dia que vai falar, né? E além das notícias, a gente tem mais coisas boas por aí. Tem coisas ótimas. Primeira coisa ótima é a vinheta do Dá um Google. Por favor, você pode rodar a vinheta? Por favor, professor. É isso mesmo, o nosso Dá um Google. A gente pega o que está em tendência, o que está sendo repetido, quais são os termos que o pessoal procura, para saber o que está em alta, o que está sendo buscado. Primeiro, esse aqui é bom demais, hein? O primeiro que o pessoal está querendo saber é sobre arroz. Por que sobre arroz? Está faltando arroz? Está sobrando? Você deve ter percebido um pouquinho a mudança no preço do arroz, né? É exatamente por isso que o pessoal está procurando e está sendo noticiado que a Câmara de Comércio Exterior decidiu que vai zerar a tarifa de importação para tentar conter essa alta nos preços do arroz e não faltar também nas prateleiras. Então, que se você está preocupado com isso, estão sendo tomadas medidas para que a gente, como está ficando sem arroz aqui, consiga importar. E também, isso me lembra da campanha de cestas básicas aqui, que já arroz já me lembrou essa campanha, que você possa continuar contribuindo para que mais pessoas essas pessoas recebam cestas básicas também aqui da igreja. Só colocar um 90 no final quando for fazer a sua transferência, para que não falte arroz na casa de ninguém, não falte comida na casa de ninguém, mesmo com essa alta do preço, importação, tudo. E, além disso, o que todo mundo procurou foi sobre o Xbox Series X e o Xbox Series S. O que é isso? Não sei nada de videogame, por que o pessoal está procurando isso? Tecnologia sempre leva bastante busca, né? Então, ainda mais videogame, e ainda mais com todo o pessoal jovem e tal. Não só jovem que joga, mas a maioria na internet procurando. Todo mundo quer saber sobre esse novo lançamento aí do Xbox, que é esse novo modelo que vai sair dia 10 de novembro. O jogo com até 8K. Tem que comprar TV boa também, porque não tem que comprar só videogame. O alto desempenho e tal. Vai sair o X e o S. O X é o top e o S é uma versão mais simplificada, que também é muito boa do X. E aí todo mundo quer saber, procurar, a tecnologia leva a isso. A estimativa é que esse X aí, que é o melhor, saia em torno de $500 e o outro 300. Aqui no Brasil não sei para quanto é que vai, mas você que tem seu filho aí, ou gosta de jogar, ou está próximo, vai querer até um bom papo para começar a conversar em casa, né? Você viu tal coisa do Xbox? Além disso, ontem, dia 9/9, foi o dia do administrador. Isso rendeu bastante busca. Dia do administrador, mandar um parabéns a todos os administradores que nos assistem, todos aqui que estão com a gente, pessoal da igreja que fez a administração. Eu fiz a administração, Lídia. Eu também fiz. Então parabéns pra gente. Ontem foi o dia do administrador, o Luan que está aqui com a gente também. Também, Luan.
E por último, ontem a gente falou sobre a AstraZeneca, né, que junto com o laboratório lá de Oxford suspendeu os testes lá da última fase da vacina contra a Covid. E aí isso gerou bastante repercussão, bastante especulação, e o que o pessoal tá pesquisando hoje é sobre mielite transversa. Por quê? Um dá um Google, puxou o outro. Ontem o pessoal procurando a AstraZeneca, hoje está procurando mielite, porque há especulações de que essa doença que tenha causado a pausa nos testes. Então, de acordo com os testes lá, né, um dos testados desenvolveu essa síndrome aí. É uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal e ela é desencadeada por várias infecções virais. Então, quando tem alguma reação adversa grave, eles param os testes, e é por isso que se especula que os testes foram parados por conta disso. Bastante dar um Google, bastante pesquisa para o pessoal ficar informado aí logo nessa manhã notícia, tal, dar um Google para você já começar o dia cheio de assunto. Muito bom, muito bom. Achei que você ia falar da vacina russa. O Pedro falou ontem que se viesse a vacina russa, ele ia tomar. Depois eu quero saber por quê, viu, Pedro? Olha só, mais coisas boas para alegrar o seu dia. Uma música muito gostosa que eu tenho certeza, talvez que você já... Eu não tenho certeza, né? Mas eu acredito que você já tenha ouvido ela, que é uma música que toca na Rádio Pinheiros, num aplicativo que chama Eu Cuido de Ti, da banda Canção e Louvor. E eu vou ler um trechinho aqui da música para você. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram para passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas eu prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Mais um trechinho da música que fala assim, ó: parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora e ele se cala. Mas hoje, escute a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando ao teu ouvido: eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Um trechinho da música Eu Cuido de Ti, da banda Canção e Louvor, que toca na Rádio Pinheiros. E esse momento aqui do programa é para incentivar você a baixar o aplicativo aí da Rádio Pinheiros gratuitamente no Google Play ou Apple Store para ouvir e ser edificado com muitas músicas cristãs de qualidade para edificar seu dia, edificar sua vida e principalmente te aproximar de Deus. Muito bom. Rádio Pinheiros, sempre muito bom, e os programas estão entrando ao vivo lá também, então você escuta a música, escuta o programa, vai escutando tudo, né? É verdade. Uma coisa que você pode também ficar de olho sempre no seu dia a dia, além você falou do aplicativo da Rádio Pinheiros, tem um aplicativo que com certeza você deve ou conhecer sobre ou entrar, que é o Instagram. Como que vocês estão falando de Instagram? Porque temos o nosso Stories que edificam. O que é o Stories que edificam? Sabe quando a pessoa posta um conteúdo que fica 24 horas lá, com uma bolinha e tal, fica vermelho? Você pode ver por 24 horas. É isso, a gente dá uma olhada e entra e vê coisas que foram postadas na internet, que são boas para ser compartilhadas, que edificam. Stories, edificam e tal. Esse é o nosso quadro. Então, para a gente falar hoje sobre o Stories de um artista, né? O Felipe Google, pode colocar na tela aí, por favor. Ele colocou assim, ó, menos pressa e mais prece. Uau, e até colocou uma arte bem bonita, né? Ele tem artes muito bonitas, colocou também no comentário lá a passagem de Isaías 40:31, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Lembra até daquele hino, né? Que eu não vou cantar com certeza, porque a voz não é boa. Canta, Pedro. Não, mas você na sua casa deve estar cantando, né? Então, menos pressa e mais pressa, que a gente possa priorizar coisas na nossa vida, como a oração, estar com Deus, e não a pressa aqui do dia a dia, né? De correria e tal. Tem os nossos amigos aqui que são cariocas, que eles falam assim, não entendem porque paulista corre do metrô mesmo sem estar atrasado. Então aí, ó, menos pressa, mais pressa, que esse tempo, ao invés de correr, você possa ir andando aí, orando em espírito. Ai, muito bom. O Luan está aqui com a gente, ele é carioca também. Olha só, gente, além desses aplicativos que a gente já falou aqui, dos stories que edificam, do Instagram, tem o aplicativo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que lá tem muitas informações
informações sobre cultos, sobre preletores, sobre informações que vai edificar a sua vida também. E falando de Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o nosso parabéns para os membros que estão de aniversário hoje. Quem está de aniversário aqui da igreja? Esther Dutra Costa, também a Leia Regina Cafarro Terra, o Marcelo Aurélio Azanha, a Mariane Jesus França Sena, o Pedro Mauro Rodrigues Barbosa, a Regiane Portela Guzman, o Sérgio Magalhães Borges. E para você que está de aniversário e que está em casa nos assistindo também, nosso feliz aniversário, nosso desejo de feliz aniversário, nosso abraço carinhoso, com muito amor, muito carinho, com os desejos de que Deus Ele abençoe a sua vida, que seu dia seja alegre, em agradecimento ao Senhor por todos esses anos que Ele já te deu, por esse ano que está começando, que seja uma bênção, que sejam muitos para a glória do Senhor e que Deus abençoe você, receba o nosso carinho do Manhã IPP aqui diretamente, né, da Igreja Presbiteriana. Muito bom, mandar um parabéns aí especial pro Marcelo, cara muito engraçado, que você que vem na igreja já conhece ele, ou pelo menos já viu ele aqui na diaconia, e puxa o assunto com ele, porque você com certeza vai se divertir, né? É verdade. E olha só, gente, lembrando que eu quero fazer uma correção que eu falei dia 29 de setembro e é dia 26 de setembro a palestra do GEPANDA, como a Tainá falou ali, é num sábado e a palestra tem o tema Autismo e as questões legais. Lembrando que vai ser transmitido pelo canal do GEPANDA, não é aqui na igreja, tá? Então, dia 26 de setembro, sábado, com a doutora Alessandra Pruano. Mas a gente vai liberar aí também mais informações sobre essa palestra. Mas para quem pediu mais aqui no chat para falar mais desse assunto, aí já tem uma ótima oportunidade para divulgar, né? E já entra lá, já se inscreve aqui no canal, mas também no canal do GEPANDA, para você também ficar ligadinho com os conteúdos que vem, né? Porque é um canal sério, né, Pedro, que fala sobre esse tema tão importante e com tantas dicas. Às vezes pode fazer na sua igreja, às vezes detectar pessoas que estão aí na sua igreja, que têm também autismo e que não sabiam, como a Ana falou aqui, né? Então se inscreva lá no canal e divulgue. E a gente fica por aqui, né? A gente fica por aqui, amanhã, se Deus quiser. Sextou aqui, estamos às 10, né, a partir das 10, falando sobre adoração com Estênio Márcios, vai ser com certeza especial, ele que já está sendo muito legal mesmo, né, pelas conversas, né, se será ao vivo, com certeza, no ao vivo vai ser muito bom e a gente vai aprender bastante, né. É verdade, essa semana passou rápido, né, Pedro? Muito Teve um rápido. feriado, né? Passou rápido demais. E é isso aí, passa rápido e o conteúdo não para aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Assina aí o canal e continue assistindo aí os programas, que é programação 24 horas. E amanhã a gente está de volta, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.